O processo da monada e da encarnação na teosofia. Tudo é monada. A monada é a menor partícula de consciência, criada pelo pensamento divino. Ela é a centelha espiritual que anima todos os seres e estruturas do universo. Assim, tudo o que existe é espírito, matéria, energia, é vivo e possui consciência. Cada manifestação é um corpo que abriga monadas em diferentes estágios. O sistema solar é um corpo. O planeta Terra é um corpo. Um animal ou humano é um corpo. Uma bactéria, uma célula, um átomo, um elétron, todos são corpos. Até o átomo primordial é um corpo. Há, portanto, uma hierarquia de corpos dentro de corpos, todos sustentados pela vida monádica e inspirados pela vida maior. Essa vida maior corresponde ao nível superior em relação ao que estamos descrevendo. Se falamos de uma bactéria ou vírus, a vida maior pode ser o humano ou animal que o abriga. Se falamos de um ser humano, a vida maior é a do planeta. Se falamos do planeta, a vida maior é a do sistema solar, e assim sucessivamente, até chegar ao próprio Logos universal. Criação e consciência germinal. Quando Deus pensa, Ele cria. Essa criação inicial é chamada de monada. A monada nasce pura e simples, sem sentidos, sem pensamentos, sem interação com o ambiente. Embora possua consciência, ela é apenas germinal, como uma semente que ainda não floresceu. Antes de alcançar o reino humano, não atua de forma individual, mas através de uma alma-grupo, guiada por um Deva. Isso explica os comportamentos coletivos e uniformes, como o das abelhas ou as propriedades constantes dos elementos químicos. Caminho involutivo descendente. Para desenvolver-se, a monada precisa aprender a vibrar em cada plano da existência. Esse processo é chamado de involução. A monada desce sucessivamente pelos planos, ajustando sua frequência e aprendendo a interagir com cada nível. Ao concluir sua tarefa em um plano, passa ao imediatamente inferior. Em cada etapa, deixa um átomo permanente, que guarda o registro da experiência adquirida. Segue até o plano físico, onde completa a descida. Objetivo: vai adquirir sensibilidade e capacidade de resposta ao ambiente. Caminho evolutivo ascendente. Ao atingir o plano físico, inicia-se a evolução. A monada sobe pelos reinos mineral, vegetal, animal, humano. Em cada reino, desenvolve novas formas de consciência. Mineral e vegetal, predominância do corpo etérico, que sustenta a vitalidade e a organização da forma. Animal, desenvolvimento do corpo astral, que traz emoções e instintos. Humano, surgimento do corpo mental, que permite pensamento e consciência individual. No humano, ocorre a individualização, a monada deixa de agir em grupo e conquista a mente própria. A encarnação.
A encarnação é um movimento da consciência que parte dos planos espirituais em direção à matéria. A alma, impulsionada pela monada ou sua essência divina, ou decide viver novas experiências. Esse impulso abre espaço para que os senhores do karma, seres que já transcenderam o reino humano, definam quais aprendizados e provas serão vividos. Eles consideram tanto a lei de causa e efeito quanto a vontade do espírito que vai encarnar. Devais construtores e elementais. Para que a descida da consciência seja possível, entram em ação os devais construtores, inteligências que moldam os corpos sutis e preparam os veículos necessários para a alma. Sob sua direção atuam os elementais, monadas ainda no caminho involutivo, que executam o trabalho prático sobre a matéria bruta, aprendendo a vibrar e interagir nos planos inferiores. Os devais, como verdadeiros arquitetos, organizam a estrutura energética e coordenam os elementais, atuando de forma consciente e criativa. Nota: na teosofia, todos os planos são materiais, ainda que em diferentes graus de sutileza. Assim, a monada, ao descer, não apenas aprende a vibrar nesses níveis, mas também participa da própria formação e sustentação dos planos. Átomos permanentes e formação dos corpos. O processo se apoia nos átomos permanentes, núcleos espirituais que guardam a memória das experiências anteriores. A partir deles, formam-se os novos corpos. Mental inferior, para o pensamento humano. Astral, para as emoções. Etérico físico, que guia a construção do corpo material. O molde etérico funciona como um plano energético que influencia os genes dos pais, ativando ou desativando características necessárias para que o karma seja cumprido. Assim, espiritualidade e biologia se entrelaçam na formação da nova vida. Gestação e adaptação à matéria. Durante a gestação, o corpo físico se desenvolve passo a passo, enquanto a consciência aprende a se adaptar à matéria. Nesse processo, o feto recapitula as fases da evolução, passando por formas que lembram os diferentes reinos da natureza, até alcançar a configuração humana. O loto egoico e a volta às origens. O loto egoico, ou eu superior, acumula todas as experiências humanas. Quando a consciência atinge um nível elevado, ou aprendeu tudo o que precisava no reino humano, esse corpo é descartado, pois já não há necessidade de veículos inferiores. A evolução é, portanto, uma volta às origens. Enquanto mais avançamos, mais sutis nos tornamos, menos dependentes da matéria e mais próximos da essência divina. Síntese do processo. 1. Deus cria, surge a monada. 2. Tudo é monada, corpos dentro de corpos, do sistema solar ao átomo primordial. 3. Descida, involução, aprendizado vibratório e registros nos átomos permanentes. 4. Subida, evolução, passagem pelos reinos até a individualização humana. 5. Encarnação, ação dos senhores do karma,
dos divais construtores e dos átomos permanentes. 6. Evolução espiritual, experiências acumuladas no loto egoico e retorno à essência divina. Do livro O Tratado sobre o Fogo Cósmico, Alice Bailey, página 55. O processo de uma encarnação começa no plano causal, quando a alma, após ter assimilado as essências das experiências da última encarnação e transformando-as em qualidades, pela inserção nas pétalas do loto egóico, o mecanismo mais importante do homem e que será explicado em outro estudo, sente um impulso oriundo da monada para viver novas experiências nos mundos inferiores. Ao responder a esse impulso, sua atenção é enfocada na unidade mental permanente, onde está gravado todo o seu passado. Nessa fase os senhores do karma definem a parcela do karma dessa alma que deve ser cumprido na encarnação que se inicia. Detalhes desse karma, como os raios dos corpos mental inferior, astral, físico e da futura personalidade como outras características são devidamente delineados. Os divais construtores, em diversos níveis, atuam nessa ocasião. Quando a unidade mental permanente recebe o fluxo de energia da alma, é gerado um campo de força em torno dela, que atrai partículas dos 4 subplanos inferiores do plano mental, de acordo com o conteúdo da unidade mental e do karma. Essas partículas irão constituir o núcleo do futuro corpo mental inferior, que irá se desenvolver após o nascimento e crescimento do futuro corpo físico. O fluxo de energia prossegue, atingindo o átomo astral permanente, que gera em torno de si um outro campo de força, que atrai partículas astrais, também de acordo com o conteúdo do átomo astral permanente o karma. É o núcleo do futuro corpo astral. A seguir a energia chega ao átomo físico permanente. Ao ser gerado o campo de força em torno, ele atrai partículas dos 4 subplanos etéricos, de acordo com o que foi planejado para aquela encarnação. Ao ser construído o núcleo do corpo etérico, as partículas atraídas se agrupam linearmente, como o fio de cobre que conduz a corrente elétrica. A energia que propicia essa coesão provém do segundo aspecto, juntamente, é óbvio, com a energia do terceiro aspecto, o fogo interno ou fogo por fricção, inerente à matéria. Os núcleos dos corpos mental inferior e astral e o minúsculo molde etérico com todos os dados e informações necessárias, estão prontos, aguardando o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, para ser iniciado o processo físico da encarnação. No pequeno molde etérico, em cada partícula do fio que irá se expandir até chegar a formar uma rede, estão diminutos campos de força que irão atuar sobre os genes dos DNA do pai e do mãe, contidos em seus cromossomos, ativando aqueles necessários para que se efetive o que foi decidido pelos senhores do karma para essa encarnação. À medida em que esse corpo físico incipiente vai se desenvolvendo, passando pelas fases dos reinos vegetal e animal, para, na fase mais adiantada da gestação, adquirir a forma humana, o molde etérico vai se expandindo, estendendo-se o fio etérico e entrelaçando-se, formando uma estrutura semelhante a uma de arame,
como esses desenhos que são vistos nos computadores, para serem preenchidos e formarem o desenho definitivo. É nessa trama etérica, em suas partículas, que estão armazenadas as instruções que, através dos minúsculos campos de força, atuarão sobre os genes, ativando-os e desativando-os, conforme o karma. Conclusão. Assim, o estudo da monada e da encarnação nos mostra que a vida é uma jornada contínua de descida e ascensão, de aprendizado e retorno. Cada experiência, cada corpo e cada encarnação são etapas de um mesmo caminho, do despertar da consciência rumo à sua origem divina. Tudo é monada, tudo é vida, tudo é consciência, se a evolução é um movimento eterno que nos reconduz ao coração de Deus.